Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Para a sua vida. Obrigado, Senhor, por Tua palavra nessa manhã. É com alegria que estamos aqui para receber o Teu conselho. E eu te peço, Senhor, através dessa palavra de hoje, livra o nosso coração dos enganos do nosso corpo, para que tenhamos todos um coração limpo, um coração que te agrada, Senhor. Que a palavra de hoje venha nos revestir mais e mais do teu amor e do teu perdão. Que nosso coração seja mais e mais totalmente teu, meu Senhor. Assim eu declaro e assim eu recebo em nome de Jesus. Palmas para o Senhor. O tema de hoje chama-se Vencendo o Ressentimento. Esse é o conselho que a gente vai receber de Deus hoje, nessa manhã. Esse tema tem como propósito te ensinar a superar os ressentimentos antigos, recentes, e também daquele ressentimento futuro, que é justamente o desejo de vingança. Então a palavra de hoje, ela vem para curar o teu coração de tudo isso, amém? E nesse momento, já que eu falei de vingança, que nós devemos superar isso, eu quero recorrer nesse momento há um verso muito importante que está no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. Abra lá. Deuteronômio 32, 35. Nós nunca devemos, com relação à vingança, tentar fazer justiça com as nossas próprias mãos. Se alguém fez o mal contra você, não queira fazer justiça com a sua força. Não queira você tomar a frente de Deus, porque quando a gente faz isso, a gente anula a justiça do Senhor. Nós nunca devemos alimentar o sentimento: essa pessoa vai ter que me pagar. Nunca alimente isso. A Deus pertence a justiça, principalmente diante de uma separação, diante de um contexto familiar entre irmãos, briga por causa de bens, enfim, no trabalho, seja qual for a situação, a vingança, a provisão de solução pertence a Deus. Não tome a frente do Senhor, porque você vai anular a justiça de Deus. E veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. Olha só: a mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. O que essa pessoa semeou, cedo ou tarde ela vai colher. Mas isso não depende de você fazer com as suas próprias mãos a justiça. Isso vem de Deus.
Então o papel de um cristão, de um filho de Deus, é estar no descanso do Senhor, no descanso de Deus. Porque senão é você que vai perder a paz, porque senão é você que vai perder a saúde, e uma porção de outras coisas. Essa mesma referência, a gente percebe que ela se repete no Evangelho. Abra na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, verso 30. Capítulo 10, verso de número 30. Aqui a gente observa que no Evangelho, as palavras que foram ditas lá atrás, no livro de Deuteronômio 32, 35, ela se repete no Evangelho da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, verso 30. Olha só, 10, 30. Quantos acharam? Diga graças a Deus. Diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, traduzindo, justiça. Eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. A quem pertence a vingança? A Deus. Infelizmente, enquanto você estiver vivo segundo a carne, você está sujeito a sentir ira, a sentir uma raiva, mágoa de alguém. Mas todo o problema está quando você deixa isso que você está sentindo virar ressentimento. Sentir, todo mundo aqui sente. Não existe ser humano de carne e osso que possa dizer no presente momento: ah, eu não sinto raiva, eu não sinto mágoa de ninguém, eu não sinto isso e nem aquilo. Sente. O problema é quando isso vira ressentimento, porque o ressentimento vai te empurrar para a vingança. E o Senhor diz: a você não pertence isso, pertence a mim fazer justiça. Como cristão, como filho de Deus, o teu Senhor, mediante a esse conhecimento, Ele não quer que saia de você sentimentos estragados. A palavra de hoje é para iluminar a história da sua vida. Você só vai viver uma vida imunizada, totalmente imunizada, quando o teu anjo, o teu espírito sair desse corpo para estar com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, você pode iluminar a sua história, a sua vida, através do Evangelho da Graça, do alimento que você está recebendo aqui. Porque se você pegar essa Bíblia que você tem, esse livro preto que você tem, e abrir nos livros históricos de Mateus, Lucas, Marcos e João, você nunca vai ver Jesus de mal de ninguém. Você vai perceber que ele nunca andava de mal de ninguém, que ele nunca estava desejando vingança para ninguém, e nem tampouco com desejo de matar o fulano, como muita gente proclama de boca, quando não de boca, mas no fundo do seu coração deseja: tomara que morra. Nós estamos aqui para ser semelhantes a Cristo. Ser cristão é ser semelhante a Cristo. De você não é para sair sentimentos estragados. Eu me faço entender? Diga: eu tenho a mente de Cristo. Eu não recebo você sendo luz do mundo, sal da terra, vivendo na escuridão. Por pior que seja a sua situação com essa pessoa, com esse alguém lá fora, eu declaro você revestido do amor de Deus, revestido desse conhecimento que você acabou de ler agora em Hebreus 10, 30. Abençoado. Cristianismo se constrói assim, a gente se revestindo daquilo que a gente está recebendo de Deus. Cristianismo não se constrói com o conselho da vizinha. Cristianismo não se constrói com a palavra do fulano lá fora. Cristianismo se constrói com o conhecimento da palavra de Deus. Com o conhecimento da palavra de Deus. Mas a minha vizinha falou que as coisas não podem ficar assim não. Que é isso, fulano? Tu tem que ir lá. Se não abrir a porta, leva teu irmão, leva a prima, quebra tudo. E se o fulano não aparecer,
tu caia. Mas tu tem que pegar ele, tem que pegar ela. Olho por olho, dente por dente, acabou. Jesus já falou, na lei de Moisés era assim. Eu vos digo, oferece a face, ou seja, o perdão. E diante de tudo isso que nós estamos aprendendo hoje, eu quero recorrer também a um verso muito importante na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 26. Abra lá. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 26. Diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Pastor, qual é o significado de tudo isso, dessa narrativa do verso 26? Que você não deve deixar o acontecido de hoje, de ontem, de semana passada, e nem as palavras de ofensa de quem está nas trevas virar ressentimento na sua vida. Amém? Se você deixa virar ressentimento na sua vida, algo que aquele fulano te falou ou te fez, você já está no caminho do ódio. E se você está no caminho do ódio, você saiu do caminho do amor. E se você saiu do caminho do amor, você não está reinando em vida. E se você não está reinando em vida, a luz do mundo que é você está apagada. Toda vez que você sente uma ira, sente uma raiva, uma mágoa, e aquilo vira ressentimento, você já saiu do caminho do amor. E é como eu falei agora há pouco, a questão do ressentimento é algo muito perigoso, porque quem está no caminho do ódio quer sempre acertar as contas, para que o outro sinta a mesma dor. Só que quem está congregando, se alimentando de Deus, a regra, diz o Evangelho, é outra. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15. E Paulo diz assim, ó: evitai. Ele já começa falando evitai. Evitar significa você não permitir que do seu coração, da sua vida, como eu falei agora há pouco, saia sentimentos estragados. E nem tampouco deixe, como cristão, entrar em você sentimentos estragados, seja de quem for. Essa semana, pastor, lá no meu trabalho, fulano falou e está aqui. Coloca um escudo no seu coração, hein? Porque senão vai começar a sair sentimentos estragados, porque entrou sentimentos estragados em você. E o Evangelho diz, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Veja, no reino de Deus, não é na mesma moeda, não é olho por olho, dente por dente. Quem está recebendo o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, tem que se revestir desse conhecimento, tem que se esforçar. Mas eu não consigo, pastor, quando eu vou ver, eu já explodi. Deus te trouxe hoje aqui para mudar esse contexto na tua vida. Você não pode ser pavio curto a vida inteira. Você não pode ter o desejo de querer resolver as coisas a ferro e fogo. Tem pessoas que por pequenas coisas quer resolver tudo a ferro e fogo. E aqui diz, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Amém? Esse todos é essa pessoa que está do seu lado, é aquele familiar, é aquela pessoa com quem você convive no trabalho, é aquela vizinha, é aquele colega, é aquela amiga, é aquele pai, é aquela mãe. Porque como que pode você ser cristão, ser uma pessoa que congrega, sendo que você não consegue olhar nos olhos da sua mãe, sendo que você não consegue olhar nos olhos do seu pai, sendo que você não consegue olhar nos olhos do seu marido, sendo que você não consegue olhar nos olhos do seu filho? Como que pode? Quem quer ser cristão tem que mudar esse contexto na sua vida. Como que pode uma pessoa que se diz
ser conhecedora das coisas de Deus, mas não consegue olhar nos olhos do familiar. O que adianta, meu amado, você estar aqui exaltando o nome de Deus, anunciando o amor de Jesus, falando do conhecimento das coisas de Deus, se você não consegue olhar nos olhos do teu próximo? E essa palavra é para todo mundo, porque todos que estão aqui estão precisando ouvir isso. De repente existe uma pessoa no caminho da tua vida, que quando tu vê ela, tu não consegue olhar nos olhos dela. Então existe aí uma situação que virou ressentimento dentro de você. Seja honesto para reconhecer e pedir para Deus: Deus, tira essa sujeira que está dentro de mim, porque eu achava que não tinha, mas tem. Essa palavra está me fazendo enxergar isso. Em nome de Jesus. É muito fácil falar de Jesus, é muito fácil abrir a Bíblia para as pessoas. Isso é bonito de se ver. Mas Deus quer ver a prática em nossa vida. Amém? Amém. O que adianta falar, se você não consegue olhar nos olhos dessa pessoa? Se você se recusa a perdoar. Como que pode um cristão se recusando a perdoar? Se por Cristo você já foi perdoado. Abençoado, enquanto você não liberar o perdão, você vai estar alimentando uma certa doença que você tem nos ossos, no corpo, essa insônia que está te matando pouco a pouco. Isso é resultado de ressentimento que tem aí. Quem me entende? Vamos à próxima evidência. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 31. Agora, uma vez mais, na carta de Paulo aos Efésios. Só que capítulo 4, verso 31, diz assim: longe de vós, diga, eu recebo essa palavra, diga, para bem longe do meu coração, o que? Olha só, vírgula, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia, ou seja, todo desejo enganoso da carne. Amém? Amém? Tudo aquilo que te empurra para o ressentimento. Digo, receba essa palavra. O ressentimento, mais uma vez, eu procuro explicar com mais detalhes, é você colocar fatos de fora da vida externa no seu coração. O ressentimento é um caminho para o mau humor. Você sabia disso? E quem é vítima disso sabe do que eu estou falando. Você tem como característica no seu dia a dia dar patada em todo mundo. Patada em todo mundo. Até o gato leva. Até o cachorro, se estiver na frente, também leva. É chute, o que for. Tem gente que é assim, né? O mau humor. O ressentimento também é caminho para as doenças, para a insônia. Se você sofre de insônia, meu filho, é porque tem situações carnais aí no seu coração que você precisa se resolver aí nesse contexto. Tem pessoas que infelizmente ficam ressentidas muito fácil, e eu recebo você sendo liberto disso, em nome de Jesus. Você já ouviu falar daquela fruta pera? Você já observou que quando você pega a pera e aperta, ela logo fica escura? Então você não pode ser um cristão assim, como a fruta chamada pera. Tem pessoas nessa vida e dentro de igreja que é assim, que fica ressentida fácil. O processo da mágoa começa por pequenas situações. E tem cristão que é assim, por pequenas situações já fica ressentido, já fica magoado. E tem pessoas que não ficam só magoadas por pequenas situações, mas também fica magoado quando se fala a verdade. Tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Quando alguém chega para falar uma verdade, para exortar, para o bem da pessoa, ela não gosta. É o irmão pera. Pastor, então eu sou essa fruta aí, porque quando alguém me diz um tantinho assim, eu já fico magoado. Pastor, eu fico magoado até com o olhar. Se a pessoa não olhou naquele dia, eu já fico triste, eu já fico de mal. Você não pode ser assim não, abençoado.
tão fácil como o cristão a se entregar aos ressentimentos. Eu me faço entender? Diga, eu recebo esse entendimento. Verso 32 do contexto que estamos lendo aqui, do capítulo 4. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos, grife, uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Esse verso ele é muito importante e muito revelador, porque é como eu falei agora há pouco, do que adianta você proclamar a misericórdia, o amor de Jesus, o conhecimento da graça de Deus, se você se recusa a liberar o perdão. Ser cristão é ser semelhante a Cristo. Cristo já me perdoou, eu também tenho que perdoar. Esse verso está carregado de significados. Não tem como ser cristão se você não consegue olhar nos olhos do teu irmão, do teu próximo. Você só consegue ser um discípulo de Deus quando você olha com os olhos de perdão. Se revista desse conhecimento aqui. Jesus, o Senhor Jesus já te perdoou. Libere também o perdão para essa pessoa. Perdoe essa pessoa. Mas o que essa pessoa me fez não tem perdão. Tem. Muitas coisas também fizeram a Jesus que não tinha perdão aos olhos humanos. Não é verdade? Alguém aqui já ficou pendurado numa cruz? Não, né? Então veja, é uma situação imperdoável, sim ou não? Mas ele superou isso. Se o Senhor Jesus conseguiu, você também pode. Porque a fonte que Jesus se alimentou é a mesma que você se alimenta hoje, o Senhor dos Exércitos. É a mesma fonte. Ninguém aqui está bebendo da água de uma fonte diferente. É da mesma. Ele falou, eu sou o pão da vida. Eu me alimento, do Pai. O Pai é que me alimenta, por isso eu vos alimento. Glória a Deus. Se revista do perdão, como diz lá em Levítico. Abra no livro de Levítico, capítulo 19, verso 18. Levítico, capítulo 19, verso 18. Temos que nos revestir do perdão, como diz aqui, Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Os filhos do teu povo representam o teu semelhante hoje, o teu próximo. Amém? Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Como quem diz, o que pede que você execute isso. Quem aqui quer vencer o lado escuro da vida? Então você tem que se revestir desse conhecimento. Você vai perceber que a tua vida vai ficar mais leve e mais leve. Leve. Pastor, depois daquela pregação, eu esqueci, sabe? De ficar preocupado em querer saber do que essa pessoa está falando da minha vida. E eu passei a dormir melhor. A minha saúde, pastor, olha, está excelente. A minha saúde, o meu coração, pastor, olha, 100%, saúde perfeita. E se não tiver, você tem que conversar com o seu coração. O coração, eu declaro você funcionando bem aqui dentro, hein? Rins, eu declaro você funcionando bem aqui dentro. É, abençoado. Às vezes você precisa determinar a saúde na sua vida. Senhor, eu declaro o meu sangue limpo de qualquer bactéria que está causando essa infecção, em nome de Jesus. Me livra disso, Senhor. Essa bactéria que tem me levado a tantos hospitais, eu me recebo curada, eu me recebo curado em nome do Senhor Jesus. E para concluir esse tema de hoje, vencendo o ressentimento, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Olha só, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estais na fé. Olhe para mim, traduzindo, se você está no amor, se você está no perdão, se você está
submetido a Cristo ou submetido a essa carne, a esse corpo que tem um desejo de vingança? Examinai-vos. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Examinar-se é você fazer um raio-x no seu coração, uma visita no seu coração. É você estar sempre olhando para o seu coração para ver se ele não está sujo, ressentido, magoado. É você verificar se você está submetido à voz do Cristo ou se você está submetido à voz da carne. Quem é que tem mandado aí na tua vida? A quem você tem mais alimentado? O teu homem interior ou o teu homem exterior? Vamos aproveitar esse momento e fazer uma reflexão, uma visita em nosso coração, em oração. E se você, abençoado, percebeu que aquela raiva virou ressentimento, aquela mágoa, aquele ódio, você vai pedir forças a Deus. Você vai pedir para Deus te curar o teu coração. Amém? E se seu coração está limpo de tudo, pastor, eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho nada no meu coração contra ninguém. Graças a Deus que você está com esse coração limpo desse jeito. Então, agradeça a Deus para que ele permaneça assim. Mas se na pregação você identificou que lá no fundo do seu coração, quando você vê alguém, você não consegue olhar nos olhos daquela pessoa, é porque existe um ressentimento e você não sabia. Está claro isso? Feche os seus olhos. Livra-nos, ó Senhor Jesus, dos enganos dessa carne, dos sentimentos estragados desse corpo. Livra-nos, ó Senhor, da ira, da raiva, da mágoa, do ódio, do desejo de vingança. Livra-nos, ó Senhor, do lado escuro da vida, da corrupção da carne, que se inclina com facilidade para aquilo que não é bom. Fale nesse momento com o teu Pai, com o teu Senhor, para que Ele venha cuidar do seu coração. Fale com Ele e diga: Senhor, eu quero ter um coração limpo. Retira do meu coração os sentimentos estragados, ruins, de dentro de mim, Senhor. Tira, meu Senhor, tira. Pois a palavra de hoje falou forte ao meu coração. Eu tenho sofrido por causa desse ressentimento, Senhor. Eu já não durmo como antes, bem. Eu já não me alimento direito. Passei a sofrer de doenças, insônia. Eu já não trato bem as pessoas como antes, por conta desse coração ressentido, Senhor. Me reveste, Senhor, do teu amor, mais e mais. Fale com Deus. Você que precisa de forças para perdoar alguém. Você que precisa de forças para perdoar esse familiar. Você que precisa de forças para perdoar esse pai, essa mãe, esse filho, esse irmão, esse colega no seu trabalho. Você que precisa de forças para ter um coração limpo. Fale com o Senhor. Diante de tudo que essa pessoa te fez, diante de todo o mal que um dia essa pessoa te fez,
Deus te convida hoje, meu amado, a superar os ressentimentos antigos, recentes, e os ressentimentos do futuro, que é justamente esse desejo de vingança que você estava cultivando, alimentando, e que Deus não quer mais que esteja no seu coração. Fale com aquele que pode curar o seu coração. Fale com aquele que pode restaurar todas as coisas, mudar esse contexto ruim, esse lado escuro que você de repente está vivendo, passando em sua vida. Só Ele pode realizar esse milagre em você. Só Ele. Se você tem sido uma pessoa que tem se magoado com facilidade, peça forças a Deus para você não ser mais essa pessoa. Diga: Senhor, não quero mais ser essa pessoa que fica ressentida tão fácil por situações tão pequenas. Eu não quero mais ser essa pessoa, Senhor. Eu quero ser um cristão que o coração está curado nesse aspecto, em nome de Jesus. Com certeza você vai receber essa provisão de Deus, em nome de Jesus. Se alguém tem desejado algum mal para você, ore por essa pessoa agora. Senhor, que essa pessoa seja feliz, que essa pessoa tenha sucesso na vida, que essa pessoa consiga atingir os seus objetivos, e que o Senhor a mim não desampare jamais, que o Senhor guarde sempre o meu coração, pois eu me declaro com o coração limpo diante desta pessoa, em nome de Jesus. Libere, meu amado, perdão para essa pessoa. Libere. Perdoe essa pessoa. E você vai sentir em você lá dentro uma paz muito grande. É o amor de Jesus encontrando uma vez mais lugar em você, espaço no seu coração, que estava preenchido por um ressentimento e que agora está sendo tomado totalmente pelo amor de Cristo Jesus, aquele que te salvou na cruz. A esse eu declaro, restaurando a tua vida mais e mais. Diga: Senhor Jesus, eu te agradeço pela palavra de hoje, que me ensinou a superar os ressentimentos. Obrigado, Senhor. Eu precisava dessa palavra nessa manhã. Palmas para o Senhor. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar predestinado por Deus para fazer bem ao seu coração. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência.
Ministério Pastor Sandro Diniz.